Olá, hoje vamos falar sobre eletrostática, os processos de eletrização, condutores e isolantes. Fica com a gente! Oi, seja bem-vindo! Este é o canal Cientistas Legais. Eu sou o professor Anderson Lupo Nunes e você está num canal com muita informação de qualidade e divulgação científica de primeira. Tá chegando agora? Se inscreva no canal e assista os vídeos que vão aparecer agora. Neste vídeo vamos aprender a medir um capacitor com capacímetro e sem capacímetro. E neste outro vídeo vamos aprender as noções básicas de operação de um multímetro digital para medir resistência elétrica, diferença de potencial e corrente elétrica. Então, a palavra eletricidade vem da palavra grega electron, que significa âmbar. Âmbar é um material de origem vegetal que tem propriedades elétricas quando atritado, tá? Então, o atrito produz nesse material propriedades elétricas. É um processo que a gente vai ver que se chama eletrização por atrito. Então, a eletricidade é conhecida desde a Grécia Antiga, dos filósofos gregos. Tales de Mileto já estudou fenômenos elétricos e também estudou fenômenos magnéticos, através da descoberta da pedra do minério magnetita, oriundo da ilha grega de mesmo nome, tá? Magnésia, a ilha grega. Então, esses fenômenos elétricos e magnéticos eram bem conhecidos, mas não eram bem explicados na Grécia Antiga, e a explicação para eles foi evoluindo ao longo da história. Então, hoje nós sabemos que as cargas elétricas ocorrem por conta do desequilíbrio de partículas elementares no material. Os átomos são constituídos de prótons, nêutrons e elétrons. Os nêutrons não possuem carga elétrica nula. Os prótons possuem carga elétrica positiva e os elétrons possuem carga elétrica negativa. Quando num material ocorre a perda de elétrons, esse material fica com carga elétrica líquida positiva, porque foram perdidos elétrons. Por outro lado, se ocorre a adição, o acréscimo de elétrons, esse material fica com a carga elétrica negativa, porque ficou com muitos elétrons. Então, quando perde elétrons, fica positivo, quando ganha elétrons, fica negativo. Mas, professor, e não acontece de perder ou ganhar prótons? Isso é um processo muito mais difícil de ocorrer na natureza, porque os prótons eles estão presos lá dentro do núcleo atômico. Então, a força que mantém eles presos no núcleo atômico é chamada força nuclear forte, a força mais intensa, de maior intensidade da natureza. Então, é difícil romper essa força nuclear forte e arrancar um próton lá do núcleo atômico. Por isso, é muito mais comum nós termos o fluxo, a movimentação dos elétrons, porque os elétrons estão na eletrosfera do átomo, então eles podem ser movidos com uma facilidade muito maior. Eu vou dar sequência aqui mostrando algumas imagens para ilustrar tudo isso que eu estou falando. Bom, o átomo é constituído de elétrons negativos, prótons positivos e nêutrons que não possuem carga elétrica. Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo atômico, tá? Um átomo, normalmente, ele possui o mesmo número de prótons do mesmo número de elétrons. Ou seja, o número de prótons e o número de elétrons é igual. Aqui na figura vemos um átomo com 8 prótons e 8 elétrons. Mas essa situação de estabilidade do átomo às vezes pode ser desfeita e ocorre a formação dos íons. Se for um cátion, ele vai ficar com mais prótons do que elétrons, vai ficar positivo. Se for um ânion, ele vai ficar negativo, com mais elétrons do que prótons. Como se dá esse processo? Vamos pegar, por exemplo, o sódio. O primeiro que aparece está com o mesmo número de prótons e de elétrons, ou seja, 11.
Quando ele perde um elétron, ele fica com um próton a mais, então ele fica positivo, torna-se um cátion. O terceiro ali é o fósforo, ele possui 9 prótons, 9 elétrons. Quando ele ganha um elétron a mais, ele se torna um ânion, que é um íon negativo, que tem um elétron a mais. Tá? Então, a partir desse processo ocorre a presença de carga elétrica na natureza. O processo de eletrização consiste no meio de produzir essas cargas elétricas na prática. Vamos ver primeiro o processo de eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, temos o exemplo aí do vidro e da lã. Quando provocamos atrito entre o vidro e a lã, o vidro torna-se positivo e a lã negativa. Por quê? Elétrons migram do vidro para a lã. E temos aqui novamente o processo. O vidro eletricamente neutro, a lã eletricamente neutro. Quando o atrito um no outro, alguns elétrons, uma quantidade grande de elétrons passa do vidro para a lã. A lã fica negativa, o vidro fica positivo. Se eu for atritar a lã com a resina, aí ocorre o processo inverso. Os elétrons vão da lã para a resina. Existe uma tabela chamada série triboelétrica que mostra como ocorre o fluxo dos elétrons de material em material, ou seja, os materiais que são mais positivos e os que são mais negativos tendem a ganhar elétrons e os que tendem a perder elétrons. Uma vez que tenhamos um objeto carregado eletricamente, podemos fazer o processo de eletrização por contato. Inicialmente temos um objeto com carga positiva e um objeto neutro. Quando eles estabelecem contato, as cargas elétricas se distribuem por igual no objeto. Na verdade, ocorre um fluxo de elétrons saindo da esfera menor para a esfera maior, de modo que todo o conjunto fica positivo, com carga positiva. Quando eles se separam, mantém as suas cargas elétricas e o corpo que inicialmente estava neutro adquiriu carga elétrica positiva porque perdeu elétrons para o corpo maior. Tá? Temos também o processo de eletrização por indução. Tá? Inicialmente temos os dois corpos neutros e aproximamos uma carga elétrica de um deles, do corpo A. O corpo A e o corpo B estão em contato. Quando aproximamos uma carga elétrica do corpo A, ele vai atrair a carga elétrica oposta. Por exemplo, se aproximamos um bastão negativo, de carga negativa, vai atrair a carga positiva para a extremidade da esquerda do corpo A. Quando os objetos se afastam, ocorreu uma separação das cargas elétricas. Você tem as cargas positivas no A e negativas no B. Então você vai ter os dois objetos eletricamente carregados. Aqui nós temos um sistema de eletrização por indução, um outro sistema. Você vê aqui que as cargas são separadas porque o objeto B positivo se aproxima do objeto A, as cargas elétricas são separadas na esfera A, e aí, a partir do aterramento do lado esquerdo, nós eliminamos as cargas positivas da esfera A, que fica eletricamente negativo. Então, é o processo de eletrização por indução, onde o corpo carregado se aproxima de outro corpo, mas sem contato, apenas separando as cargas elétricas, e aí nós temos depois a manutenção dessas cargas separadas no processo posterior. E temos também a definição dos materiais. Alguns materiais são isolantes, outros materiais são condutores. Materiais condutores são aqueles que permitem a movimentação dos elétrons, e os materiais isolantes, essa movimentação ou não ocorre ou ocorre de modo muito dificultado. Então temos na tabela aí os metais em geral são condutores: alumínio, ferro, aço, cobre, latão, silício,
corpo humano. E outros materiais são isolantes: plástico, madeira, isopor, vidro, lã, cerâmica, papelão, penugem e pelugem. Então podemos observar que em um material condutor as cargas elétricas se movimentam. Lembrando que essas cargas elétricas que se movimentam são normalmente elétrons, tá, gente? Valeu, gente! Tínhamos por hoje. Gostaram? É isso aí. Assista os vídeos que estão aparecendo aqui. Valeu, tchau, tchau!